tarde, todo mundo. Meu nome é Nárgera, eu sou médica veterinária, atualmente trabalho na saúde pública, num município, pareceu, né, um município da Califórnia, mas a Califórnia é um estado e eu estou dentro de um município, dentro do estado da Califórnia, onde eu atuo, né? A minha atuação é muito voltada para a epidemiologia de campo, então comunicação tem que acontecer, é essencial para o trabalho, assim, fora do trabalho eu sou mais tipo uma Juma do Pantanal, assim, né? Eu sou meio... Mas no trabalho, né, eu tenho que entrevistar pessoas, eu tenho que conversar com advogados, imprensa, enfim, né? Então, cada um tem os seus recursos, né? Quando a gente precisa conseguir aquela habilidade, né, de entrar no caráter de profissional e depois a gente vira a nossa joguinha que, né, gosta de ficar em casa. E eu acho que esse é o objetivo que a gente tem hoje, é dar ferramentas, né? Então, isso a gente espera que no final todos os participantes tenham ferramentas que melhorem a sua comunicação, independente da sua personalidade, de como você é numa festa e tal, porque no ambiente profissional a gente, né, tem uma expectativa e a gente tem que cumprir certas coisas, então ajuda muito quando a gente tem essas ferramentas. Então, comigo a gente tem a Thaís Jimenez. É incrível, eu conheci a Thaís na primeira reunião do Grupo Mulheres do Brasil que eu participei, ela fez uma oficina maravilhosa que até hoje eu carrego as técnicas que ela ensinou comigo. Ela é psicóloga, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em análise corporal, pela escola O Corpo Explica, e estudou Rhetoric, que é em inglês é um jeito que se fala de fala, né? A arte da escrita persuasiva e do discurso público, e em Fundamentos de Neurociência, Fundamentals of Neuroscience, pela Universidade de Harvard. Atualmente é psicóloga, palestrante e fundadora da startup Linguagens que Conectam. E aqui a gente também tem a Raquel, que... Ai, perdi o card dela, desculpa, Raquel. Ixi, Raquel, perdi o seu card. Não, tá aqui. Desculpa, viu? Acontece só porque é ao vivo. Raquel tem bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário São Camilo, é pesquisadora associada em desenvolvimento de fármacos pelo Instituto de Bioquímica /Química da Universidade de São Paulo, IQ-USP, doutora em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo e pós-doutora em Georgetown Lombardi Cancer Center. Atualmente é diretora de estudos em biomarcadores, em organização de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu queria começar um pouquinho essa mesa redonda, né, que vocês falassem um pouquinho da sua trajetória, mas também pensando naquela coisa de quebra-gelo, né, porque quando a gente está numa situação profissional, a gente precisa se apresentar, geralmente a gente tem que quebrar aquela barreira inicial, né, tanto interiormente, né, daquela tranquilidade, quanto, né, para outra pessoa, para a gente, né, ter uma troca positiva. Então, Thaís, por favor, se presente e suas sugestões de quebra-gelo. Tá joia. Obrigada, Nárgera, pela tão gentil apresentação. Aí não teria muito mais o que complementar em cima do que você trouxe, mas é interessante quando você fala de quebra-gelo, né? E eu vou usar uma situação que aconteceu aqui agora, né? Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de improvisação basicamente o tempo todo. Porque por mais que você se prepare, por mais que você tenha feito aquilo já muitas vezes, falado aquilo para pessoas ou feito apresentações, imprevistos acontecem. Como acabou de acontecer um aqui, a gente presenciou, né? Então, ficar tranquilo em relação a isso, né, que tem a ver mais com a questão do controle, né, abrir mão do controle e, de fato, trazer isso como uma forma, inclusive, de conexão, né, no sentido assim, gente, perdi o card, né, ou em qualquer outra situação, conecta muito com as pessoas, porque provavelmente a gente já passou por situações semelhantes a essa, e as pessoas tendem a ter empatia quando a gente não tenta ser perfeito, mais do que quando a gente tenta
tá tudo assim, fingir que nada aconteceu, vou ficar enrolando aqui até eu achar o card para poder falar para as pessoas, né? Isso, na verdade, desconecta. Então, quando a gente fala do quebra de gelo, ela tem muito a ver com qual é o ponto comum ali entre aquelas pessoas, entre aquela situação. Então, por exemplo, qual é o ponto em comum de todos nós que estamos aqui? A apresentação, por exemplo, que você acabou de fazer, ou a apresentação que aconteceu de manhã, ou esse próprio evento, ou alguma informação da apresentação que você fez, de sua ou minha e da Raquel, enfim. Então, qual é o ponto comum entre você e aquela pessoa que você está buscando se conectar? É um bom caminho de quebra-gelo, de ter a primeira. Então, a gente está aqui no evento e eu quero me conectar com essas pessoas porque eu não conheço ou porque eu conheço o trabalho daquela pessoa e para mim é interessante falar com aquela especificamente ali. Se a gente está num evento, por exemplo, como esse, uma sugestão, por exemplo, é abordar: você sempre assistiu o Synext, você sempre participou, sempre falou, dependendo, né, do lugar onde ela está ali. O que mais te chamou a atenção naquilo que você já viu hoje de manhã e tal? E a pessoa vai falar, você iniciou uma conexão para a conversa, muito mais de ir lá e vender seu peixe e falar o que você, né, ou arrancar dela a informação. Primeira coisa, você se conectou com ela. E depois você entra no assunto que para você faz sentido em cima disso, seja de entender, mas por que você buscou vir para esse evento? O que você achava que você ia encontrar aqui? Com o que você trabalha? Se eu estou buscando conhecer a pessoa. E isso serve de gancho, por exemplo, para você iniciar e falando, nossa, o que mais me chamou a atenção na parte da manhã, e aí eu vou falar daqui do meu peixe, por exemplo, é um assunto comum que veio tanto da Luciana, da Natália e da própria Mariana Campos, que foi conexão. E é a oficina que nós vamos fazer aqui hoje. Então, eu posso aproveitar, por exemplo, esse gancho de falar, me chamou a atenção disso porque eu trabalho, né? O nome da minha empresa chama Linguagens que Conectam. Então, me chamou a atenção. Então, é um gancho para eu poder falar do meu trabalho sem parecer que eu estou me vendendo, sem ser uma coisa forçada, ser algo mais natural, como uma conversa, né? Numa conversa, a gente puxa o gancho daquilo que está ali disponível. E ao longo aqui da oficina, a gente vai compartilhar com vocês mais ferramentas para conseguir auxiliar isso tudo, né? Mas o mais importante do quebra-gelo, do início, é essa conexão e é a presença, porque só estando ali de fato, ouvindo o que aquela pessoa está falando, sem ficar pensando o que eu vou responder a partir daquilo que ela está falando, quando eu estou de fato ouvindo, que eu consigo pegar esses ganchos para continuar a conversa, para inserir o assunto que eu gostaria de compartilhar para aquela pessoa. Enfim, então acho que é uma boa dica para quebrar o gelo aí. Pensando nessa história de quebrar o gelo, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem essa cultura forte do pitch, que é você entra no elevador, você vê aquele cara incrível, maravilhoso, aquela mulher fantástica que você fala, olha, eu preciso falar do meu trabalho, da minha pesquisa, vai que consigo um emprego, alguma coisa assim. E você está no elevador, é aquele tempo da porta fechar até a pessoa sair no andar que tiver que sair, que é o tal do pitch. E é também uma forma de você se apresentar, né, de forma rápida, numa entrevista de emprego, enfim, num congresso. Quais as dicas que você tem para quem está nessa situação e precisa fazer um pitch? Está perguntando para mim? Não, para a Raquel. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer pela introdução linda, completa, assim, não tenho, assim, nada a acrescentar. E queria também agradecer a oportunidade de estar aqui mais um ano colaborando, né, com a Fiocruz, nesse evento tão importante e tão querido que, né, foi construído junto em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, com também trabalho como voluntária, em parceria com as meninas, as líderes do Comitê Ciência, que é a Nádia, a Elisa, a Liliane,
e também com outras voluntárias, que é a Valéria Borges e a Luciana Frazão. Então, eu queria ressaltar, acho que a primeira parte, assim, uma primeira dica que eu posso dar em relação a um pitch é que eu acho que, assim, tudo na vida começa com um pitch, né? Então, não é só uma situação profissional. Então, às vezes, um amigo, então, naquela conversa básica, que às vezes uma pessoa que vai acrescentar muito na sua vida, né? É, você se voluntariar num grupo eu tenho, como eu cheguei no Grupo Mulheres do Brasil, que foi, querendo ou não, através de um pitch, uma conversa com vocês, uma conversa com outros participantes também, e que hoje eu sempre falo para vocês, eu acho que vocês trazem muito mais na minha vida de aprendizado e de inovação, de tudo, do que às vezes muito mais do que eu levo para vocês. Né? Então, por isso que assim, eu falo, esse trabalho é muito gratificante. E tudo que vocês me deram assim de base, em todas as etapas que eu passei desde que eu conheci para vocês, isso me trouxe assim grande crescimento. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Você ter claramente, assim, que pitch não é uma coisa específica, particular daquele momento. Claro que você tem que se preparar, mas é uma coisa que você lidar ali no seu dia a dia, não é uma coisa que acontece diariamente. E aí queria ressaltar que o pitch você não constrói sozinho, né? Você constrói exatamente com esse círculo de amigos e de profissionais que você faz parceria. Porque, querendo ou não, essas pessoas elas vão trazer, naquele momento que você precisa direcionar para uma área específica, para alguém específico, são pessoas que você pode recorrer e elas vão trazer, de alguma certa forma, alguma experiência que elas já tiveram, ou algum mesmo contexto que você pode agregar na sua fala, ou mesmo te ajudar a treinar, ou mesmo te ajudar a construir o seu pitch, né? Então, eu acho que a base do pitch, o que eu posso te falar claro que eu tenho, assim, ao longo da nossa conversa, tem outras ferramentas que eu trouxe para a gente explorar assim, no processo de construção até efetivamente você estar pronta para aquele momento, né? Mas o que eu queria ressaltar agora nesse primeiro momento é mudar um pouquinho essa estrutura que a gente tem, sabe? Ah, então eu vou para um congresso? Ah, então tem que ir lá montar uma apresentaçãozinha, eu tenho que estar com todas as falas, todas as palavras marcadas em ordem, organizada, tudo no meu cérebro. A primeira coisa, acho que até isso pode reforçar muito isso, o nosso cérebro não tá, assim, não é capaz de armazenar tanta informação assim, não, e talvez não de uma forma tão ordenada, né? Então, às vezes você começa a adicionar tanta informação que a gente começa a fazer uma seleção. E aí, quando você precisa, porque você ficou muito preso àquela estrutura, então é onde vem aquele nervosismo, aquela ansiedade, e aí você acaba se perdendo. Então, assim, o que eu tenho para passar para você é assim, olhe para os pitches que você faz diariamente, olhe disso para você, exatamente como a Thaís falou, criar conexões, porque isso vai te trazer tranquilidade, isso vai te trazer uma base, uma estrutura muito forte para possíveis profissionais pitches que você precisa fazer futuramente. Você pode dar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais das ferramentas que você usa para elaborar esse pitch? E aí, na sequência, Thaís, depois que você está com o pitch pronto, como é que você se prepara, né, para poder falar isso sem, né, sem aquela hesitação, ficar respirando, ai meu Deus, e tal, quais ferramentas corporais a gente pode usar para pegar esse roteiro que a gente, né, ou então essa ideia que a gente tem de conversa, né, para conseguir transmitir de forma eficiente? Então, só puxando um gancho para já conectar com as ferramentas que eu trouxe para a gente explorar um pouquinho mais, eu vou destacar um pouquinho da minha trajetória e aí, para poder mostrar, exemplificar o quão, assim, porque eu acho que é um processo de amadurecimento, quão eu amadureci essa ideia da importância da comunicação. Né? Então, eu lembro assim que, como eu falei, o pitch é diário, né? A gente está sempre fazendo vídeo. Então, eu lembro acho que o mais marcante que eu fiz foi para mim, a primeira etapa na carreira científica, que foi da iniciação científica. Então, eu fui lá, fiz uma entrevista informal com que seria a minha supervisora, e sabe quando você sai com aquela sensação assim, eu falei, eu me apresentei, né, destaquei ali os meus pontos fortes,
Tentei, claro, como ser humano, eu acho que a gente tem que também colocar nas nossas fragilidades, então eu posso lidar com isso eu tenho uma dificuldade, mas eu posso aprender. E aí você sai com aquela, pelo menos, eu saio com aquela sensação, não foi 100%. Mas, por um outro lado, depois de algumas semanas, eu tinha recebido o meu sim. Mas eu sempre fiquei com aquele negócio na cabeça, sabe? E aí eu não sei se vocês já tiveram a sensação, aquela coisa assim, é porque eu não tive tempo suficiente de me preparar, né? E aí já vem a minha primeira ferramenta. Então, assim, treino, né? Treino, treino, treino. Porque, assim, e quando eu acho, assim, que é o momento da sua carreira, é um momento para a sua vida, a gente precisa encontrar esse tempo para treinar. Então, essa seria a minha primeira ferramenta abordando. E por que que eu trago isso? Porque alguns anos depois, lá foi eu para um segundo pitch durante meu doutorado, e é aquela mesma coisa, né? Acho que a gente sempre vai deixando, né? Ou tem aquele monte de dúvidas, assim, será que eu construo minha fala desse jeito? Será que eu abordo daquele jeito e essas dúvidas vão surgindo? E você vai criando várias versões da sua fala, da sua apresentação, que chegava um momento que eu me perdia. Eu falei, nossa, e agora? Qual que é a melhor vez? Né? Então, sempre quando estava muito próximo da data, às vezes eu acabava me perdendo. Eu falei, nossa, e agora? Eu acho que eu gastei tanto tempo criando várias versões da minha apresentação que, de fato, para a última versão que eu acreditava que era melhor, eu não tinha treinado tanto. E aí, durante o doutorado, eu tive uma oportunidade de conviver com uma pessoa que ela também estava fazendo doutorado, no mesmo laboratório que eu, e eu achava que essa pessoa, ela tinha nascido para comunicação. Eu coloquei na minha cabeça que, assim, eu não sabia se ela tinha nascido com esse dom, ou se a criação, assim, foram respostas que eu fui criando ao longo dos anos, ou se essa resposta dela se ela tinha sido criada, se ela tinha feito curso, alguma coisa que tinha dado esse dom para ela. Então, foram isso que ao longo de 4 anos eu convivendo com ela, eu adorava ver ela explicando sobre o projeto dela, eu deslumbrava, porque ela sempre ressaltava assim, você tem que traduzir a sua ciência para que qualquer pessoa compreenda. Então, quando ela falava isso, eu falei, nossa, verdade. E às vezes eu fico tão presa assim, eu tenho que falar o português correto, eu tenho que usar a palavra, frases da moda, as expressões da moda. Então, às vezes você tenta colocar tanta coisa que você acaba se perdendo no que é a sua essência, no que é a sua história, né? E aí eu lembro que eu vim para o pós-doc e ela chegou para fazer um pós-doc no mesmo laboratório que eu. E aí um dia a gente representando, fazendo uma apresentação, concorrendo com um prêmio, eu sentei do lado dela, logo depois dela apresentar. Ela simplesmente se largou na cadeira e falou assim, estou passando muito mal. Aí eu, como assim? Você fez uma apresentação brilhante e super natural, né? Como isso pode acontecer? Aí ela falou assim, Raquel, eu treinei horrores, então, assim, né? Então, passei horas e horas treinando e estava tentando ali segurar, querendo ou não, a síndrome da impostora dela, né? Querendo ou não, ela estava ali segurando firme, mão lado a lado, mas deu um jeito e se saiu muito bem. E nesse momento, acho que virou uma chavinha para mim, falou assim, olha só, né? Então, quão é importante você se preparar antes, quão é importante você estar preparado para o seu momento, né? E aí, e valorizar esse momento da sua vida, porque se é um momento que realmente vai fazer a diferença, que você quer ter um retorno, uma resposta positiva, né? E que que a sua ideia seja escutada, ouvida por outros, para que você possa trabalhar, fazer parceria, e isso de certa forma possa refletir na vida de outras pessoas, é assim, treino é a base, né? Treino assim é a primeira coisa que eu tenho para falar. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é que a comunicação não é a nossa apresentação, né? A comunicação é o que o ouvinte faz. Então, a comunicação, ela, na verdade, ela está com a conexão que você vai estabelecer com o ouvinte. Então, não é basicamente sobre a história que você quer contar. Porque não adianta nada você criar uma história linda, perfeita, e, e não ter conexão com o seu ouvinte, não ter conexão com a sua plateia, e você não conseguir atingir o seu objetivo, né? Então, essa assim, eu acho que quando você coloca isso assim, tem isso claro, a comunicação, ela só vai ser efetiva se o meu ouvinte trouxer essa comunicação para mim, se ele se conectar comigo, né? Então, isso é muito importante. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar
é a questão da linguagem, como eu já falei. Então, faça com a mais simplicidade possível, né? Clareza, tenha foco. Eu acho que nem eu estou aqui falando assim, o que eu coloco, o que eu não coloco. Né? Como eu fazia muito tempo atrás, criava várias versões, assim, versão 1, versão 2. Eu acho que o pitch, na sua essência, muitas vezes não é o que você coloca, mas é o que você tira dele. Que é para realmente você chegar na essência da sua história que você quer atingir a sua audiência, né? Então, acho que essas, assim, as primeiras ferramentas as principais ferramentas que eu trouxe, assim, para a gente discutir. E você, mais uma vez, né, enfatizou muito a conexão, né? E, de fato, traduzir essa linguagem para a linguagem do outro, né? Então, de manhã falaram tanto da valorização da ciência, né? E eu acho que a valorização da ciência, ela está nesse todo dia, no momento em que eu estou conversando no almoço de família, numa conversa de bar com amigos que não tem nada a ver com a ciência, quando eu estou falando com cientistas, de fazer essa tradução do que esses conceitos, o que essa pesquisa, o que essa ciência impacta na vida das pessoas, né? Assim, vai fazendo essa tradução, né? De conseguir chegar nessa essência, né? E quando a gente fala do corpo, tem vários exercícios, várias coisas que a gente pode se preparar que vão ajudar a auxiliar nessa preparação. Então, isso de ensaiar, de falar, né, bastante, várias vezes aquilo que você quer apresentar, até aquilo ficar completamente espontâneo e fluido, isso também é importante em relação ao corpo, porque às vezes a gente fica sentado na frente do computador ou só pensando aquilo que eu vou falar, ou só falando em voz alta parado ali, né? Ou até mesmo, né, assim, meio introspectivo, pensando naquilo. Só que o nosso corpo, assim como as palavras, ele também tem um vocabulário. Então, a mesma forma que é importante a gente experimentar e ensaiar o discurso, né, a forma como esse discurso, além do encadeamento das ideias, também o corpo é importante nisso. Então, ensaiar sentado com uma postura, né, mais ereta do que lá só pensando, né, ensaiar gesticulando como se eu estivesse falando com outra pessoa, ensaiar em pé, se eu estou me preparando para uma apresentação em pé, filmar isso e depois assistir é um exercício riquíssimo, porque a gente começa a expandir o nosso vocabulário corporal. Porque se a gente para e presta atenção, isso faz parte da nossa tecnologia humana. A gente consegue fazer uma análise de que, putz, tô meio insegura ali. Nossa, ai, tá dando pinta que, assim, que tá meio pegando no tranco. Ou, nossa, nem me reconheci ali, tô falando com tanta confiança. A gente tem esse feeling. O que faz a gente conseguir acionar esse feeling natural é quando a gente para e presta atenção com consciência disso. Porque os gestos conscientes, eles vão educando os gestos inconscientes. Então, quando eu estou, por exemplo, aqui falando com vocês, é como se tivesse um observador aqui em cima de mim, observando o tempo todo como eu estou traduzindo essas informações, essas coisas para você. O que minhas mãos estão falando, estão fazendo? Só que se a gente deixa para prestar atenção só na hora lá, que tem alguém assistindo, que tem um momento de importância, a gente fica gastando energia mental prestando atenção nisso. E aí a gente se desconecta do conteúdo, se desconecta da conexão ali do momento, né, do timing, da percepção corporal do outro, porque isso também é intuitivo. Se a gente de fato presta atenção, a gente consegue perceber se a pessoa está meio querendo ir embora e você está ali segurando ela. Você consegue perceber se ela está achando essa história muito estranha que você está falando, né? Ou se você falou alguma coisa e ela se desconectou, né? Assim, tipo, parou de prestar atenção. Ou se ela está ali sedenta,
né, com o olho brilhando e uma certa tensão corporal no sentido de interesse ali. Se a gente para prestar atenção, a gente não precisa ficar decorando gestos como um dicionário para fazer a interpretação e tal. Se a gente começa no dia a dia, fazendo esse ajuste no olhar, vocês vão ver que chega um momento que esse olhar ele fica automático. Eu não preciso mais ficar pensando e prestar atenção no corpo do outro. Eu não preciso mais ficar prestando atenção no meu corpo aqui. Eu já presto de uma forma muito automática, né? Eu entro nesse estado de presença já de um jeito automático. E aquele exercício que a Marina Campos passou de respirar, dar uma relaxada, uma soltada no corpo, uma automassagem, principalmente aqui, que é onde fica a maior tensão, no pescoço, no rosto, na mandíbula. Uma das coisas que a gente mais tensiona quando a gente está ansioso, nervoso para fazer uma apresentação, para falar com uma pessoa que às vezes tem muito conhecimento sobre aquele assunto que nós vamos falar, e aí às vezes gera mais desconforto, por mais que eu domine aquele assunto, mas nossa, aquela pessoa é a referência naquele assunto, naquele contexto, e não só a mandíbula aperta, como lá embaixo o esfíncter também aperta, né? Não é à toa que tem a expressão da mão, né? Não passa um fio de cabelo, porque tensiona mesmo. Então, quando a gente começa a soltar o corpo, isso inclui fazer de fato movimentos. Então, tanto aquela respiração, que pode ser que alguém não acompanhou aí de manhã, que ela falou da respiração consciente. Então, a gente parar e respirar de forma consciente, profunda, uma respiração mais longa, soltando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca por alguns minutos ali. Isso faz a nossa ansiedade, o estado, né, de muita agitação e acalmando. É claro que a gente não vai estar 100% tranquilo, e não está mesmo. Eu fui bailarina profissional de fazer assim mais de 100 espetáculos por ano, e toda vez eu ficava com frio na barriga. É comum isso, é normal, e parte disso é até desejável, porque deixa a gente num estado de atenção, de maior zelo por aquilo que nós vamos fazer. Então, essa respiração vai ajudar com que a gente não exceda a ponto de paralisar, de ter branco. Então, essa respiração e essa soltura corporal. Então, principalmente dos ombros, né, de fazer alguns movimentos de soltura, uma automassagem, dá uma rebolada, vai no banheiro, né? Vai lá na cabine, ninguém tá vendo. Então, soltar um pouco o quadril, mexer um pouco, vai ajudar a dar aquela relaxada para não ficar tão apertado. E tudo isso vai tendo um impacto na nossa mente, nas nossas emoções. Então, a gente começa a partir do estímulo do corpo e entrando num estado de maior autoconfiança e tranquilidade. Tá? Então, em relação à preparação, tanto uma preparação contínua no meu dia a dia, nos momentos que eu estou sozinha, nos momentos que eu estou me comunicando até com as pessoas que eu tenho mais intimidade, então que teoricamente eu estou mais relaxada, não estou prestando atenção, é um exercício de perceber gestos conscientes educam os gestos inconscientes. E a outra coisa são esses mecanismos de soltura do corpo, principalmente minutos antes ali daquela conversa, daquela interação, tá? São coisas que podem ajudar bastante nesse processo aí de preparação. Maravilha, já estou aqui, toda vez que ela fala postura, eu já dava uma... né? Acho que todo mundo meio que deu uma... né? Então... Será que eu posso só adicionar uma coisinha para a Thaís? Que ela falou dos exercícios. E adicionar só uma coisa aqui em relação à fala dela. Eu acho que a primeira coisa que eu vou pontuar assim, é você tomar decisões conscientes. Eu acho que isso faz toda a diferença, seja na sua fala profissional, seja na sua fala do dia a dia, do cotidiano. Eu acho que isso muda
não a sua postura, principalmente, como ela falou, você vai sentir, você talvez sinta que você chega a um ponto que você não vai precisar toda hora ficar corrigindo a sua postura, sabe? Porque acho que já está solto dentro, você está tão ali dentro da situação, tão vivenciando aquilo, que eu, pelo menos, uma resposta que eu tive durante o último evento que eu fui exatamente assim, muito consciente do que eu queria extrair, né, que eu queria receber de feedback desse evento. É que as pessoas falaram assim, depois de todas as pessoas que eu conversei, eu consegui perceber na sua, assim, sua alma, mas lá, na mensagem que você passou para mim, no nosso diálogo, a paixão que você tinha pela ciência. Então, eu não estava presa a nada, eu não estava presa à estrutura da minha fala, eu não estava presa, né, àquele script que eu tinha montado no papel, eu estava presa ali, naquele momento que eu tinha visto, eu tinha colocado na minha cabeça, eu tinha visualizado, então eu estava muito consciente, porque naquele dia, naquela hora, eu vou estar nesse ambiente, nessa situação, e eu quero extrair, eu quero aproveitar o máximo. E esse feedback foi muito legal. Eu acho que eu fiquei tão muito mais feliz com essa resposta. Eu falei, nossa, eu consegui realmente passar assim, aquilo que eu me formei, aquilo que eu amo fazer. Né? Então, assim, quando você. Eu acho que nem algo, quando você faz esse exercício, quando você começa a sentir esse feeling que você tem, quando você realmente começa a sentir a situação que você está, a resposta, você consegue passar a essência da mensagem que você tem, a essência da sua história. E aí, voltando um pouquinho para a Thaís, voltando à questão do treino, eu aprendi que um bom treino, principalmente aqui na área da mandíbula, para controlar, às vezes, você não ficar tremendo a voz, ou às vezes acelerar, falar muito rápido, é você treinar a sua fala com uma caneta na boca. Isso é verdade? Ajuda? É muito verdade e tem uma ciência incrível por trás disso. Porque quando a gente coloca uma caneta na boca, a gente aciona os músculos que tem a ver com a musculatura do sorriso, que a gente aciona quando a gente sorri. Então, quando a gente fala, primeiro, você vai articular mais, então, mexendo, o movimento faz com que a gente libere tensões que estão aqui e, ao mesmo tempo, ativa esse músculo relacionado ao sorriso. Tem, inclusive, vários estudos de neurociência que foram em cima da yoga do riso, que quando a gente sorri, mesmo quando nós não estamos nos sentindo felizes, animados e tal, ou até mesmo a gente começa a induzir o riso como você vai ver que você começa a rir de você mesmo, e isso libera um monte de neurotransmissor que traz esse relaxamento, isso muda o seu estado. Então, tanto como um aquecimento para ajudar você a articular mais a voz, as palavras, quanto para mudar o seu estado mesmo, emocional. Então, é uma ótima dica mesmo esse do... E pode ser tanto assim como eu fiz, quanto assim, né? Tanto faz. É ótimo saber. Vou continuar fazendo. Muito bacana. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho crise de riso, então de repente eu não consigo mais parar. Então, a gente já está chegando perto do fim, e isso eu acho que traz, pelo menos para mim, uma grande dificuldade que eu tenho é como encerrar, né? Tanto num texto quanto uma conversa, você fica naquele, então tá bom, tal, né? Como é que você fecha a sua história, né? Como é que você, né, termina essa conexão momentânea, né, para continuar conectando em outros ambientes, né? E aí você, né, até para eu deixar a sua plateia ciente de que você encerrou ali, não ficar aquele, né, como eu geralmente faço, fica aquele, né, vai diminuindo a voz, com uma musiquinha que vai parando. Então, eu queria ouvir das duas, começando dessa vez pela Thaís. Tá joia. Nossa, passou voando, né? Tem algumas dicas ainda que eu separei aqui para compartilhar também em relação à linguagem corporal no momento de fala, que se for oportuno já eu compartilho.
mas em relação ao fim, é importante entender que a gente grava mais o início e o fim. Então, se foi um início incrível e um fim legal, nossa, a gente sai com a sensação, foi maravilhoso, aquela pessoa é incrível e tal. Se de alguma forma essas duas partes ficam mais ou menos meia boca, você pode ter passado um conteúdo incrível que a pessoa fica ainda com aquela sensação assim, legal, tô, né? Então, o encerramento, de fato, é importante. Tem duas formas que eu gosto de utilizar que me ajudam nesse processo. Quando é uma apresentação mais formal, que eu estou de fato ali, né, falando, tá? As pessoas estão esperando ali me ouvir falar, tem slide, enfim, eu gosto de finalizar com uma história, com um exemplo prático, ou com a seguinte frase. Então, assim, para finalizar, quais foram os pontos mais importantes que eu explicitei aqui para vocês? Isso e isso, de uma forma super sintética, assim, nada mais do que uma frase para falar sobre aquilo. E vocês podem me contactar, perguntar e tal, nesses lugares, nesses divulga redes sociais, seja o que for. Muito obrigada pela atenção de vocês e para aí. Não fica, tá bom, é isso, né? Assim, fala, muito obrigada pela atenção de vocês. Acabou. E a linguagem corporal ajuda nesse encerramento, né? Seja de fazer uma reverência, seja de fazer um gesto, alguma coisa de obrigado, de abraço, fiquem com o meu abraço, enfim, e sair, ou se vai abrir para perguntas, né? Então, obrigada, já compartilhei o que eu tinha trazido aqui para vocês, agora deixo aberto para perguntas. E se eu estou numa situação mais informal, é sempre gentil finalizar aquilo, seja de uma forma, bom, não quero tomar mais o seu tempo. Como é que a gente pode se conectar a partir daqui para aprofundar esses assuntos, conversar mais sobre isso? Tem alguma rede social que a gente pode se conectar? Algum contato seu que eu possa falar com você? E obrigada, e já vai, linguagem corporal, né? Já vai com o corpinho indo embora, né? Então, essa gratidão pelo tempo do outro, né? Assim, tanto de não quero mais tomar o seu tempo, como obrigada por essa conversa, vamos nos conectar e, enfim, né? Então, vai saindo já. São formas que ajudam a criar não deixar aquilo morrer ali, né? Bom, eu concordo com o que a Thaís pontuou. Acho que assim, o seu final ele vai estar muito conectado, ligado ao como você começou, né? Então, como você começou a se apresentar. Então, quando você chega assim, eu sou fulano, eu faço isso. Então, quando você já traz essas frases, né, bem estruturadas e também já levando, né, o contexto da sua história, você já está dizendo ali para a sua plateia o quão você leva, o quão profissional você é, o quão você leva a sério aquilo que você faz, né? E o quão, assim, quão confortável aquilo e quão importante o quanto você está valorizando aquele momento com cada pessoa. Porque isso, de certa forma, ao longo da construção da sua fala, ao longo do diálogo, por exemplo, que você está se apresentando para a pessoa, e que separam alguns momentos para respirar e escutar, ou observar mesmo a expressão da pessoa que está te escutando, isso vai te tranquilizando e fazendo com que você queira ficar mais tempo naquele momento, ainda que você saiba que assim, eu tenho um tempo de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas isso faz com que você relaxe e queira ficar naquela situação. Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei, eu queria estar naquela situação, mas ao mesmo tempo eu queria sair correndo. Falar, não, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer e terminar para que eu possa voltar a respirar. Era essa situação que eu tinha. Né? Uma situação que eu estava assim, sufocada, quase. Então, às vezes eu falava tudo que eu tinha para falar,
E aí, no final, chega assim, então tá, é isso que eu tinha para falar. E aí, acho que a pessoa ficava assim, o que você está fazendo, né? O que está acontecendo? Continua, alguma coisa assim. Então, acho que você, né, quando você tem ali um bom início, e isso, de certa forma, vai fluindo, vai te levando ali para aquela história que você pensou, que você se conectou com a pessoa, isso vai te levar para um grande final. Porque o grande final você vai olhar para a pessoa, você vai conseguir captar os sinais, né, o quão ela ali ela está respondendo com os gestos corporais dela, e você pode simplesmente falar assim, é isso que eu faço, é isso que eu estudo, é isso que eu desenvolvo, e eu adoraria, né, que daqui surgisse uma parceria, ou eu adoraria que futuramente eu pudesse ter uma oportunidade na sua equipe. Então, acho que essas são, assim, algumas das opções que você pode colocar, assim, no seu grande final. Obrigada, meninas. Eu queria abrir para perguntas, se os participantes tiverem perguntas, mas enquanto vocês podem mandar pelo chat. Enquanto o pessoal está mandando pergunta, eu queria fazer uma rapidinha. Se você tivesse uma dica para dar, assim, né? O seu pitch é uma dica para uma pessoa que está precisando dar uma palestra, né? Fazer uma fala de grande importância. O que você faria? Começando por você, Raquel. Tá, a minha dica vai ser a minha última experiência. Então, qual foi o contexto da situação? Eu fui pega de surpresa para uma entrevista aqui de emprego e era alguma coisa que eu queria muito que acontecesse na minha vida. Então, eu queria realmente fazer essa transição da academia para a indústria. E eu fui pega totalmente despreparada. E, assim, num curto período de tempo, eu tinha 2, 3 dias para me preparar. Eu falei, e agora? E aí eu volto a reforçar a minha fala no início, né? Então, assim, pitch é diário e a gente não faz sozinho, a gente faz em qualquer contexto. E eu comecei a fazer lista de pessoas que eu conhecia, que tinham passado por esse processo de transição e que poderiam me ajudar. E muitas pessoas me ajudaram, assim, eu posso citar aqui a Liliane, que ela vai estar na próxima palestra, que me ajudou muito, muito nesse processo de organizar a ideia, o que eu deveria falar, como que né, o que eu deveria pontuar, como que eu deveria encaixar as minhas experiências. Então, essa conversa antes, né, que eu tive com a Liliane, com a Elise em muitos momentos, também com outras pessoas que eu conheci por aqui durante a trajetória do pós-doc, isso não só me tranquilizou, como trouxe ferramentas que me ajudaram a estruturar. Então, o que eu posso deixar de dica para você não pegue, se for o grande momento da sua vida, se for um pitch que você fala assim, eu quero ter isso, né? Eu quero obter esse resultado desse pitch. Vai atrás de pessoas que possam te ajudar, porque eu acho que tira um pouco da carga, sabe? De não falar assim, nossa, e agora? Porque geralmente, eu sei que geralmente essas coisas não têm um prazo muito longo, então isso vai te ajudar muito, você vai curtir muito mais de montar essa construção, e você vai ver que o resultado é assim, eu posso falar assim que é brilhante, porque você não foi ali sozinha, né? Se você olhar, tem várias pessoas. Então, na minha jornada, eu posso olhar para trás, ali no meu momento, eu não estava sozinha, porque eu tive vários amigos, eu tive várias pessoas do meu ambiente profissional que me ajudaram a chegar naquele momento e fazer acontecer. Nossa, incrível, né, Raquel, isso, porque quando a gente pergunta, né, para as pessoas, seja como ela pode nos ajudar ou o que ela faria no seu lugar, você vai pegando experiências, né, dos outros sem precisar passar por tudo aquilo que ela passou para chegar naquela experiência, né? Então você vai somando a história. Eu acho que assim, se eu tivesse uma dica só, né, e faz conexão com o que a Camila perguntou aqui em relação sobre como é que eu passo essa imagem de que eu sou competente, de que a pessoa confia, né? O nosso cérebro, ele tende a fazer um julgamento se a gente pode confiar numa pessoa ou não, em cerca de 5 segundos. Então, é basicamente a parte não verbal. Então, desde o momento que a pessoa bateu o olho em você, o cérebro dela, com
em cima de preconceitos, de experiências anteriores, em cima dos nossos comportamentos natos como espécie, ele já vai julgar se aquilo que você vai falar, se vale a pena ouvir ou não. Então, desde o primeiro momento que você entrou na sala, mesmo que não você ainda não está falando com aquela pessoa, ou ainda não começou a sua apresentação, você já está comunicando 1 milhão de coisas para as pessoas. E isso vai interferir no quanto ela vai confiar depois, quando você estiver falando alguma coisa. Então, cuidar de estar mais com uma postura equilibrada. O que é uma postura equilibrada? Não é nem aquele peito de pombo e aquele nariz, porque aí, nossa, eu preciso passar confiança, né? E aí você vai tiro pela culatra, porque você passa uma imagem de arrogante, né? É outra história. E nem aquela coisa assim, então eu não quero incomodar, não quero chamar muita atenção, então eu vou passinho, devagar, sabe? Eu diminuo meu espaço corporal e ou eu tô nervosa, daí eu fico ali assim. Isso tudo passa mais uma insegurança, né? Então, mesmo que você não estiver se sentindo confiante, construa com o seu corpo essa confiança que vai te ajudar, inclusive, a se sentir mais confiante. Então, quando a gente fala de confiança, nós estamos falando de tudo aquilo que tem o equilíbrio. Então, nem que você se espreme e diminui seu espaço corporal, nem você expande de uma forma muito exagerada, que traz essa veemência que eu preciso falar alto, né? É agressivo. Então, quando a gente traz um tronco mais alinhado, um olhar mais no horizonte, quando eu expando um pouco mais, não deixo espremidinho aqui, deixo os braços aqui um pouco mais solto e tendo a usar os meus braços nessa altura do coração, eu tendo a passar muito mais credibilidade naquela informação. E eu posso trazer dados, eu posso trazer fundamentos, mas o não verbal, ele auxilia para que aqueles dados e aqueles fundamentos, de fato, fiquem marcados para aquela pessoa. Nossa, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está falando. E fica, né? Fora isso, pode ter sido brilhante, né? Acho que o Aristóteles, não sei exatamente a frase assim com todas as palavras, mas o sentido que ele falava muito disso é: mais importante do que uma ideia é como essa ideia vai ser comunicada para as pessoas, né? Então, você comunicar com essa linguagem corporal mais na altura. Então, se eu estou falando aqui com vocês, eu tendo a passar uma imagem mais de autoridade, de confiança, que eu sei o que eu estou falando. Se eu estiver falando com vocês num gestos mais enfáticos, mais fortes, porque eu falo, nossa, eu preciso chamar atenção, porque eu estou super... eu vou desconectar, muito pelo contrário. Se eu tivesse aqui com tom de voz mais quietinha, num ritmo muito lento, provavelmente vocês já viajaram na maionese, já desconectaram, falando, nossa, o que essa mulher está falando aí? E eu posso trazer vários dados da neurociência, de linguagem corporal. Então, o equilíbrio no ritmo, então nem acelerado demais, nem muito lento. E falar enfatizando as vogais, que a gente falou do articular, ela ajuda a ter esse ritmo, um ritmo mais equilibrado. Expandir aqui, ó, um pouquinho mais o seu cotovelo e usar esses gestos mais na altura aqui, né, do coração, tende a contribuir para que as outras pessoas, de fato, ouçam você com um pouco mais de autoridade em relação àquilo. E você, Raquel, né, que fez essa transição da academia para a indústria, como é que você faz para falar com o chefão, o Big Boss? Então, o grande dia, né? Bom, eu acho que assim, às vezes nem sempre, agora assim, numa questão de já mais próximo, pensando num contexto de chefe, às vezes nem é sempre possível você
se preparar antes, né, para essas reuniões. Às vezes você chega lá, o chefe, vem aqui na minha mesa. Vai falar, e agora? Né? E para isso, o que eu posso dar de dica, né? É assim, às vezes não é assim, não dá tempo, né? Eu falei, não dá tempo de preparar, né? Então é você dar aquela respirada ou pedir, falar assim, posso pegar uma água? Aí você vai lá, toma uma água muito tranquilamente, respira e volta. E eu acho que como você, eu acho que assim, o princípio que eu tento fazer é como eu me posiciono nessas reuniões e como eu transpareço a minha verdade. Mas a minha verdade que eu falo não é aquele fundamento, aquele conhecimento que eu acredito assim, a verdade absoluta é isso, pronto, acabou. Não, é a minha essência. Então, assim, eu acho que a única pessoa que posso falar assim, como eu trabalho, né, como o meu trabalho eu tento fazer da melhor forma possível, usando ética e tudo mais, a única pessoa que pode falar e apresentar isso sou eu. Né? E por que eu falo isso? Porque às vezes você não precisa chegar para uma entrevista, para uma reunião com o chefe e provar que você é o bambambam, bam, bam, sei lá, nas últimas tecnologias, né? Ou que domina todos os recursos. Não, você pode mostrar para, olha, eu sei até esse ponto, eu já, né, uma experiência passada, eu estive nesse contexto, eu trabalhei dessa forma, e ali você vai construindo. Mas, quando você traz isso, eu acho que você abre a oportunidade, né, da pessoa te escutar, olhar o quão você está lidando com seriedade para aquela situação, né? E falar assim, isso é legal, o que você acha disso? E trazer sugestões, às vezes, para você que possa te ajudar também, não só naquela reunião, mas também em reuniões futuras. Então, o que eu sempre falo é assim, que eu sempre penso, né, nessas reuniões diárias, mesmo com agora assim, que eu ainda estou aprendendo muito, assim, estou engajada nessa empresa. Que às vezes eu chego assim, deixa eu fazer, as pessoas falam, não, né, é o time. Então, assim, como eu lido com o time? Né? O que eu posso aprender com o time? O que o time pode aprender comigo? Então, é sempre você estar aberto, né? Assim, eles podem aprender comigo, mas também o que eu posso extrair deles para o meu aprendizado, para o meu crescimento, né? Então, é mais ou menos isso. E pronto, de peito aberto para escutar, porque é o que eu falo assim, um bom pitch, né? Uma boa reunião é quando você também é um bom ouvinte, né? Então, essa é a dica que eu deixo. Com certeza. Eu queria deixar uma dica também, que eu acho que uma conversa aberta, honesta, né? A gente precisa ter uma relação de honestidade com os nossos orientadores, a gente não pode, né, colocar eles em pedestais, são pessoas infalíveis, né? Falar, olha, eu preciso de ajuda com isso, ou isso aqui não deu certo, quais são as alternativas, né? Vamos trabalhar sempre, né? Buscando soluções, mas você não pode ter medo do seu orientador, né? Ele está ali, o papel dele é justamente te ajudar quando você está passando por, né, situações que você precisa, né, de uma pessoa com mais experiência. Então, sempre manter isso em mente. Agora, pensando, engraçado, quando a Camila fez a pergunta dela, eu imaginei já a relação da orientanda mulher e o orientador homem, que foi o meu caso, né, o orientador, aquele chefão e tal, e eu chegava na sala, me sentia pequena, sentava na cadeirinha, ele era tão baixa a cadeirinha, né, e ele ficava naquela cadeira. E aí eu fiquei pensando, a mulher, ela tem né, barreiras a mais, né, por estigmas, né, da sociedade, fala como a mulher tem que se portar, como a mulher deve falar, né, uma mulher com um tom mais enfático pode ser chamada de agressiva e tal. Então, quais as dicas que vocês poderiam dar para uma mulher, né, principalmente quando ela está no meio de homens, né, para ser ouvida, para conseguir passar a sua mensagem? Raquel, você já passou por isso? Já. Algumas vezes, eu posso dizer. Nossa, você descrevendo a sua, assim, relação com o seu orientador, passou um filme aqui na minha mente, porque eu já passei exatamente pela mesma situação. O orientador, né, homem, alto, eu, assim, eu tô sentada aqui, gente, mas se eu levantar é 1,5 m, eu sou quase uma criança. Então, assim, às vezes a gente deixa, né, assim, nos deixa levar e aí o medo aumenta, né?
medo, a nossa querida amiga assim, da minha postura vem querer tomar a frente. Pelo menos, a minha sensação, hoje eu tento, assim, eu tenho mais consciência, né, dos meus movimentos corporais, mas quando eu paro para pensar em algumas situações passadas, eu tenho certeza que quando eu sentava na mesa do meu orientador, que ele começava a falar, às vezes ele tinha a mania de chamar assim, ah, menininha. Quando ele falava, ah, menininha, eu tinha certeza que eu fazia assim. Então, assim, acho que de 1,5 m eu passava para 1 m, sabe? Então, foram situações, assim, que você não sabe, assim, você não está preparado, você não espera, né, que isso vai acontecer. Por mais que a gente saiba da diferença e tudo, mas você nunca espera isso acontecer com você. O que eu posso falar é que eu acho que, assim, saindo um pouco da minha zona de conforto, acho que isso me ajudou bastante. Então, assim, quando eu decidi sair do Brasil para vir explorar um outro país que eu não dominava absolutamente nada a língua, não tinha noção assim, de como era a cultura, essas coisas. Eu acho que eu tive que, assim, lidar muito mais com essa situação. Claro que eu acho que as primeiras vezes eu tinha vontade de chorar. A gente, assim, vou ser muito sincera com vocês. Eu tinha vontade de chegar em casa, chorar, ligar para minha família e falar assim, eu quero voltar, porque isso aqui, não sei. Assim, primeiro porque muitas vezes eu não compreendia as pessoas. Segundo, porque eu estava num departamento que a gente sabe que é a realidade de muitos, não só aqui, mas como no Brasil, a maioria ainda são homens. Terceiro lugar, né? Eu sou preta. Quarto, eu era imigrante. Então, assim, você ter que lidar com todas as situações, todas num contexto só, era muito difícil. Mas, como eu sempre falei, assim, eu nunca estive sozinha nessa. Então, eu sempre busquei ajuda assim, de uma certa forma ou outra, ou profissional, ou com os meus amigos, ou de pessoas que já, né, já tinham vivenciado isso. Procurei fazer amizades aqui para dar uma equilibrada e nunca deixei, assim, o que é a Raquel ser apagada ou distorcida por isso. Então, assim, eu nunca quis passar uma imagem que eu realmente não sou. Então, eu nunca quis vender um peixe que realmente não sou. Então, assim, porque eu sou a única mulher no departamento, não, eu tenho que vender o meu peixe, porque eu domino isso, porque isso aqui. Não. A Raquel é isso, ela trabalha dessa forma. E eu posso ajudar dessa forma. Né? Então, é isso que eu posso acrescentar. Eu sei que às vezes da forma como eu estou postando, assim, nem sempre a primeira vez que a gente fala é bem recebido, né? Às vezes, muitas vezes a gente nem tem esse tempo para falar, para ter essa comunicação, para ter essa conversa, mas eu ressalto que é importante insistir. Então, nem que você mande um e-mail, né, a cada semana, dia, estou precisando fazer uma reunião. Olha, e abre o seu coração. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo acuada, estou sentindo que eu não estou crescendo. A minha expectativa quando eu cheguei era assim, né? Porque mesmo que não venha um feedback de imediato, eu tenho certeza que alguma sementinha ali você está plantando. E vai trabalhando isso para você também. Então, que nem eu fiz um período longo de pós-doc, e eu sempre tentei fazer essas conexões, sabe? Com o meu supervisor, com o chefe do departamento. Olha, minha expectativa é isso. Minha expectativa é que um dia eu possa ter uma oportunidade de dar uma aula aqui dentro da universidade, porque eu estou sentindo que o meu inglês está melhorando, eu estou tendo um domínio melhor da pesquisa que eu estou fazendo aqui, sabe? Não é só uma coisinha de ir para congresso, não é uma questão de ir para congresso e tal. Eu quero, né, ver o meu crescimento. Então, assim, vai plantando essas sementinhas, mas também vai trabalhando um plano de crescimento para você, que foi o que eu fiz. Então, à medida que eu avançava e tentava buscar recursos pela universidade também, eu também tentava buscar recurso pessoal para mim, para que isso pudesse me direcionar para a minha próxima etapa profissional. Maravilhoso, Raquel. Muito obrigada por esse depoimento. E eu queria encerrar pedindo para a Thaís se ela puder trazer alguma atividade para a gente dar uma soltada, dar aquela, né, aquele up, porque né, o pessoal almoçou, está voltando do almoço, é sempre bom também dar uma. Você está muda ainda. Não, estamos show. Oi? Fala de novo.
Travou. Travou? Então é isso, senhoras e Não, senhores, também isso é que acontece. É ao vivo. Tá aí, se você quiser tentar conectar e reconectar, a gente também pode trazer a Thaís daqui a alguns minutinhos e eu posso dar alguns recados e talvez fazer algumas atividades enquanto ela está reconectando. Pode ser? Sim, Nájila, pode seguir o fluxo. Então tá, então vamos fazer uma atividadezinha, e a gente pode interromper logo que a Thaís voltar. Se chama uma nuvem de palavras, eu vou botar aqui um link. Meninas, alguém bota o link aí do Mente para mim, por favor? Eu vou compartilhar a minha tela. E aí vocês vão seguir as instruções, vão mandar nesse link, vão responder a pergunta que está aparecendo. Então, vocês estão vendo aí? Vou botar aqui. Sim. Então, ó, menti.com, e aí você usa esse código aqui, ou então tem um link que leva direto para essa página. E aí você escreve uma palavra que represente ser cientista para você. Gente, eu travei, mas eu consegui reconectar com o celular aqui. Tá, então, tá qualquer bom, momento... Tá, então, vocês querem terminar esse daqui? A segunda pergunta a gente faz depois que a Thaís fizer a apresentação, pode ser? Pode, eu acho que já está aqui na tela, vamos aproveitar. Tá. Tem alguém que está com alguma dúvida de como fazer? Pode colocar aí no chat. Meninas, vocês colocaram o link? Pode fazer pelo celular. E aí vocês vão escrevendo, mandando as respostas, e essas respostas vão aparecer aí. Aí, muito bom. Mais alguém? Se alguém tiver dificuldades, é só colocar no chat que as meninas podem ajudar. Muita palavra boa, positiva. Indo, vou dar mais uns 30 segundos, e aí a gente começa com uma atividadezinha com a Thaís. Fechou? Opa, sempre tem uma de última hora. Maravilha, então tá. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada a todo mundo que participou. Eu vou chamar a Thaís aqui novamente, para a gente poder levantar, dar aquela esticada e fazer uma atividadezinha aqui juntos. Thaís, tu tá aí? Estou aqui. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, ouvir.
Ouvindo, sim. Tem como alguém priorizar, Thaís, aqui na... Colocar o PIN. Então, eu vou aqui pelo celular mesmo. Inclusive, vai ser até mais fácil de vocês conseguirem me ver. Tá tudo bem aí? Estão me vendo e ouvindo? Sim, Ok. 100%. Tá bom. Então, eu vou convidar todo mundo para a gente ficar em pé e nós vamos fazer um exercício de mindfulness em movimento, que a gente agora faz essa ponte entre o que a Marina Campos trouxe antes e esse exercício de vocabulário do corpo, tanto lá da preparação, que a gente falou, dos gestos conscientes que educam os gestos inconscientes, tá? Então, eu vou ficar em pé aqui. Fica à vontade de fechar a câmera quem quiser, tá? Se não quiser se expor, fiquem à vontade. Então, no primeiro momento, nós vamos respirar junto com os movimentos dos braços. Então, a gente inspira, erguendo os braços e solta o ar, descendo. Simples assim. Inspira e solta o ar. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso. Pode acalmar os braços agora. Agora a mesma coisa com os ombros. A gente inspira, erguendo os ombros, solta o ar, descendo os ombros. Traz um pouco desse movimento, tá vendo meu joelho? Que ele dá uma movimentada junto, de forma natural. Traz esse movimento. Isso ajuda a dar uma relaxada na musculatura, tá? Ok. Agora vamos dar uma reboladinha. Então, assim, dá uma movimentada no quadril para um lado, para começar a soltar isso. Isso ajuda também a gente ir criando uma base mais firme, uma base forte, que é o que vai ajudar no momento de se apresentar, no momento de falar, você está lá com presença. Agora para o outro lado. Porque a nossa confiança, ela começa lá no pé, né? Com a gente pisando firme, não temerária, tremelicando, tá? Então, isso também ajuda com que a gente dê uma aterrada. E principalmente quando nós estamos ansiosos, simplesmente parar e meditar, às vezes é muito desafiador, porque a cabeça está a 1 milhão. Quando a gente faz isso em movimento do jeito que a gente está fazendo aqui, é mais fácil. Ok, então a gente deu uma soltada. Agora nós vamos fazer 3 gestos, ficar um pouquinho nesse movimento, nessa postura, e respirar um pouquinho. Então, primeiro assim, com as palmas das mãos para frente. Aqui a gente está começando a construir um novo vocabulário corporal. Então, inspira, expira, vai relaxando o que não precisa estar tenso aí, nos ombros, das mãos. Isso. Agora a mesma coisa aqui, ó. A gente une a ponta dos dedos e acha um lugar onde esse gesto fica confortável, né? Mexe um pouquinho aqui, ó, cotovelo, onde, né, dá uma mexida nos dedos, aonde você consegue achar um lugar onde esse gesto encaixa no seu corpo, onde ele traz um pouco dessa autenticidade. Esse gesto aqui é um dos emblemáticos em relação à confiança. Quando a gente está muito convicto e confiante do que nós estamos falando, fazendo, a gente tende a fazer esse movimento, tá? A gente tende a unir. Às vezes de forma, por exemplo, eu estou falando aqui em movimento e tô unindo, isso aqui não é estático, mas isso ajuda a gente a se conectar com esse estado e achar esse lugar onde eu não estou lá, assim, como um robô fazendo esse gesto para mostrar confiança, né? Estou trazendo isso para o meu corpo. Então, eu vou ficar em silêncio uns
segundinhos só para vocês sentirem isso. Aí, respira e sente aí. Ok, e o último para a gente finalizar, a gente une aqui, ó, palma de mão com palma de mão e abre aqui atrás, ó, relaxa os ombros, tá? Não deixa aqui tenso. Relaxa os ombros, abre bem o peito aqui e volta. E de novo. Abre, abre, abre. E volta. Isso aqui ajuda a gente começar tanto a fortalecer mesmo a musculatura das costas, quanto abrir o nosso peito. Porque quando a gente está se sentindo uma impostora, quando a gente está insegura, a nossa tendência é fechar isso aqui. Então, abre, tá? E sustentar, às vezes, eu bato no peito e resolvo, às vezes é difícil. Precisa de, inclusive, tônus muscular para isso. Então, isso ajuda. Ok? Muito bom. Obrigada. Aí, espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir aí, fiquem à vontade de me contactar, me fazer perguntas, principalmente nas minhas redes sociais do Linguagens que Conectam, que eu acho que é o lugar que vai ser mais fácil para vocês conseguirem me achar. Muito obrigada, Thaís. Se a produção manter isso na parte do YouTube, borra minha cara, porque morrer de vergonha. Não nasci para ser paquita, mas agora vamos para a segunda pergunta, né? E aí eu vou pedir novamente que o pessoal coloque o link no chat, que a gente vai para a segunda pergunta. Aí... Está todo mundo vendo a segunda pergunta? É o mesmo código, mesmas instruções, agora é só colocar uma palavrinha que represente seu sentimento em relação ao seu futuro profissional como cientista. É anônimo, então pode colocar o que está no seu coração, e medo realmente a gente pode entender essas reações. A ciência atualmente está passando por, né, problemas, mas parece que a esperança está crescendo. Mais uns 30 segundinhos. Se alguém tiver alguma dúvida como participar, pode perguntar no chat. Tem o link aí. Vamos lá, vou encerrar em 3, 2, 1. E é isso. Muito obrigada. Agora eu vou passar novamente para a Val para dar sequência às nossas atividades aqui.